nas acirradas eleições presidenciais de 2018, onde se defrontaram no segundo turno Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, eu fiz uma análise no campo socioambiental do programa de governo de um e de outro em uma coluna que tinha na Rádio Ipanema, na região de Sorocaba. E vi que de Haddad havia um capítulo sobre o meio ambiente, mas no programa de governo de Bolsonaro não havia absolutamente nada. E eu não estou dizendo absolutamente nada de consistente, não havia nada. É claro, como acontece nas redes sociais de uma maneira geral, recebi uma enxurrada de impropérios, como se eu estivesse fazendo uma análise política, partidária até, daquele momento eleitoral, e não estava analisando o que havia em um e o que havia em outro. Bem, e por não ter nada no programa de governo de Bolsonaro, juntando às suas declarações quando deputado e como candidato, a gente já avaliava que um desastre estava por vir assim que ele assumisse. Tá? Preste atenção no que a gente vai dizer e vai ser muito rápido. Essa coluna se chama Meio Ambiente 5 minutos. Se eu for colocar tudo de ruim, seria meio ambiente em 1 hora e meia, né? E não é esse o caso. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso, sobre a análise que faço, eu vou deixar um link aqui para um artigo que escrevi para o meu blog, tá bom? Bem, então logo ganhou as eleições, Bolsonaro disse que iria destruir o Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, iria acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Ele seria simplesmente uma pasta no Ministério da Agricultura, coisa que não aconteceu por injunções mais de caráter comercial, do comércio externo, e ele acabou retrocedendo. Mas se de maneira formal ele não acabou com o Ministério do Meio Ambiente, de fato ele acabou. Ele chamou ainda em outubro para o Ministério Ricardo Salles, uma pessoa absolutamente desqualificada para a função. Um dos indicativos dessa falta de qualificação é o fato de que anteriormente ele foi secretário de Estado de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e foi condenado pela fraude de mapas numa reserva ambiental que possibilitaria a exploração mineral proibida pelo mapa original, ou seja, privilegiando a indústria mineradora em detrimento da preservação ambiental requerida para aquela área. Bem, isso mostra um pouco o perfil do ministro que iria assumir. Então, logo assumiu, ele começou, de fato, a cumprir os ditames do chefe. Em junho, ele começou com um verdadeiro desmonte do Ministério do Meio Ambiente a partir dos quadros de chefia, da superintendência do Meio Ambiente, do IBAMA, retirando profissionais qualificados e colocando militares de alta patente. Não que entre esses não tenham alguns com qualificação, mas não havia motivo para retirar funcionários experientes, funcionários qualificados, para colocar simplesmente militares. Parece que era essa a qualificação necessária, ter patente militar. E também aí já se verificava em fevereiro outra demanda do presidente, que dizia que havia uma indústria de multas no IBAMA. Em fevereiro já começa a cair as multas por desmatamento na Amazônia, chegando em novembro a uma queda de 40% das autuações promovidas pelo Instituto. Um verdadeiro absurdo, mas ele está cumprindo aquilo que o chefe determinou. Em junho, mais uma amostra da pouca identidade do governo e do Ministério e seus funcionários escalados recentemente para com a defesa do meio ambiente. O presidente do IBAMA, contrariando todos os pareceres técnicos contrários, abre a região de Abrolhos, que é um berçário de baleia jubarte, um santuário ambiental sem par no mundo. Ele abre para a exploração de petróleo da região do pré-sal. Um verdadeiro absurdo. Bem, em agosto acontecem 2 fatos extremamente relevantes e emblemáticos também. Logo no começo são divulgados os índices relativos ao desmatamento da Amazônia, divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um órgão de alta qualificação, conceituadíssimo no mundo inteiro, dirigido por Ricardo Galvão, um cientista que hoje no ano passado, foi colocado entre os 10 principais cientistas do mundo. Ricardo Galvão divulga
e é publicamente incriminado pelo presidente no sentido de que, ao divulgar esses dados, ele estaria a serviço de alguma ONG, né? Você vai ver que ONG já vem sendo há muito tempo, atualmente será sempre assim o alvo do presidente, alguma coisa como se fosse uma entidade abstrata que só mal faz a tudo, né? A tal da ONG. Quando desqualifica os dados, ele toma aquela atitude de culpar a janela pela feiura da paisagem. Mas não bastasse isso, ainda em agosto começam a acontecer as queimadas da Amazônia, marcadas principalmente pelo tal Dia do Fogo, um dia em que, de maneira organizada, várias pessoas, dezenas, centenas, sei lá quantas pessoas começaram a botar fogo na floresta amazônica. O fogo atingiu tal proporção que a fumaça chegou no Sudeste, especialmente na cidade de São Paulo, onde as manchetes de jornal diziam que em São Paulo o dia virou noite. Um verdadeiro absurdo. E Bolsonaro, tempos depois, falando a investidores árabes, dizia que ele potencializou essas queimadas, que elas existiam normalmente, mas que ele as potencializou por não concordar com as políticas, segundo ele, né, as políticas no tocante à Amazônia. Essas políticas no tocante à Amazônia significam as políticas de preservação da floresta amazônica, que estavam em curso há muitos anos, respeitadas no mundo inteiro, então, inclusive qualificando o Brasil como um país protagonista nas questões ambientais. Bem, não bastasse ainda isso, né? Acontecem aí o aparecimento das primeiras manchas de óleo vazados, né? Sabe-se de onde, mas manchas de óleo que começaram a contaminar o litoral nordestino. As pessoas moradoras do litoral começaram a ficar preocupadas e começaram a desenvolver ações de limpeza, sem nenhum tipo de equipamento de proteção individual, via de regra, a limpeza das praias, inclusive desconhecendo, né, a toxicidade das substâncias presentes no óleo. O ministro do Meio Ambiente só foi aparecer cerca de 41 dias depois, inclusive de uma maneira absurda, desqualificando o problema ambiental, a maior poluição litorânea em extensão no Brasil, e dizendo que a responsabilidade deveria ser de um barco do Greenpeace que estaria naquele local. Pegou uma fotografia antiga e colocou nas suas redes sociais. Aquela ação qualificada como fake news, né? Já o presidente da República também, desviando o assunto, dizia que deveria o óleo ser da Venezuela, que é um outro inimigo dele, né? A Venezuela, e dizendo inclusive que era uma ação criminosa. Até hoje nada disso se verificou. A extensão das manchas de óleo acabou atingindo inclusive o Sudeste e não se sabe até hoje de onde ela veio. Então isso é um misto de incompetência, de ação ideológica e de descompromisso para com o meio ambiente. E para finalizar o ano, e eu disse para você, né, pensando apenas algumas questões, tá? Para finalizar o ano, o presidente do IBAMA, também como naquele caso de Abrolhos, não levando em conta os pareceres técnicos que contrariavam a sua atitude, ele resolve abrir a possibilidade de desmatamento de 40 hectares de Mata Atlântica numa região do Paraná, uma região de reserva extremamente importante por conter ali espécies únicas que estão em listas de animais em extinção. Bem, foram tantos impropérios, tantas ações absurdas, né? O presidente qualificando a ativista ambiental, a garota sueca Greta Thunberg, como uma pirralha e tantas outras coisas que, olha, não dá para falar nesse quadro de meio ambiente em 5 minutos, como eu já disse, né? Mas uma coisa que a gente tem que afirmar e para finalizar é que Bolsonaro está sendo absolutamente coerente com tudo que ele falava como deputado, com o fato de não haver nada relativo à defesa do meio ambiente no seu programa de governo e por tudo que ele veio fazendo desde que assumiu, desde que venceu as eleições. As suas declarações e as suas ações são absolutamente coerentes. Bem, mas é isso, né? Aqui cabe apenas uma análise daquilo que ocorreu no final de 2018 e no curso de 2019,
mas a expectativa é que a gente possa ter uma resistência maior para que 2020 a gente não tenha um processo de destruição agravado em relação ao que aconteceu em 2019. Tá bom? É isso.